Bem, vamos lá pessoal, vamos retornar aqui. Agora a gente vai estar vendo a parte de configuração da nossa digitação. Ou seja, vocês fizeram um texto, digitaram um texto, lembrando aquela dica super importante que vocês sempre esquecem e não podem esquecer, não devem esquecer, que é você marcar essa opção aqui de justificar, certo? Ela sempre tem que estar marcado como justificar. Repare, aqui eu marquei assim de propósito, alinhar o texto à esquerda. E aqui, que é onde vocês devem clicar antes de começar qualquer texto. Ou seja, antes de começar qualquer texto, de digitar qualquer letra, essa quarta opção aqui, da esquerda para a direita, onde aparece a palavra justificar, tem que estar ativa. Quando ela está ativa, no meu teclado aqui fica azul, o fundo azul. Mas no de vocês costumam ficar cor de abóbora. É que eu uso um sistema diferente aqui do de vocês. Mas vocês veem que o que está marcado, eles ficam diferentes em relação às outras. Ó, esse aqui está marcado, ele tem um fundo com uma cor, não importa qual seja a cor, mas ele está ativo, certo? Então o texto, antes de começar, tem que ter essa opção marcada. Eu já falei isso umas 500 mil vezes e em aula todo mundo esquece, quase todo mundo, né? São todos. Esquecem de ativar essa opção. Por quê? Porque ela alinha o texto, ele fica retinho assim, ó, desse lado aqui esquerdo fica perfeitinho e do lado direito a mesma forma. Lembrando que quando você digita o texto, ele estando ativo nessa opção, né, você não há a menor necessidade de você querer pular para a linha de baixo. Quer ver? Vamos supor que eu tenho que digitar aqui depois do desprezado, eu vou digitar o cinto. Pronto, automaticamente ele ajustou o texto. Ele dá uma apertadinha às vezes, dependendo da quantidade de caracteres que falta. Outras vezes ele alarga um pouco o texto, mas o que importa é que ele alinha tanto da esquerda quanto da direita. Então não há necessidade de teclar Enter, a não ser que foi esse caso aqui, onde você já terminou o parágrafo, aqui onde tem a palavra bem, tem um ponto, ali é um parágrafo, aí o texto está pedindo que você vá para a linha de baixo, aí o cursor está piscando ali, você tecla Enter, aí você vai automaticamente passar para a linha de baixo. Bem, para que serve a configuração de um texto? A configuração de um texto é para ele dar uma aparência mais organizada, mais dinâmica, vamos dizer assim, para que o texto fique com uma cara, né, assim, melhor, que vocês consigam visualizar melhor. Ou seja, você quer dar destaque em alguma coisa, quer trocar o tipo de letra, quer aumentar o tamanho da letra, quer alinhar, certo? Então, para isso, para você fazer qualquer coisa no texto, ele precisa ser sinalizado ou marcado, conforme eu costumo dizer. Muita gente usa a palavra de selecionar, ou seja, eu seleciono a palavra, o título inteiro aqui, ó. Eu estou usando com vocês a denominação de marcar, que foi a forma que eu aprendi, mas isso não faz a menor diferença. Eu já andei pesquisando que muita gente usa a forma de falar, eles usam como selecionar, tá? Mas tanto faz marcar, selecionar, grifar, enfim, não importa. O importante é que vocês entendam que ele precisa ficar com esse fundo azul aqui, totalmente antes do S aqui até o finalzinho do I, para eu poder fazer alguma coisa, alterar a configuração desse título inteiro, certo? Então toda vez que
que eu preciso fazer alguma coisa, mexer na configuração, eu preciso selecionar ou marcar um caracteres, ou uma palavra, ou um texto inteiro, enfim, depende do que eu vou precisar mexer. Nesse caso específico aqui, desse texto, a gente tem 3 situações. A gente tem o título, que é isso aqui, que é o título do nosso texto, certo? O título. A gente tem isso aqui, que se chama texto, que é o texto, e o autor aqui, a pessoa que fez esse exercício, que não foi eu, ele está chamando de poema também. Então, tanto faz ele ser um texto como um poema, vai ser a mesma coisa. E no final, a gente tem aqui o autor, certo? Então, repetindo, a gente tem o título, que eu acabei de marcar aqui. A gente tem o texto ou o poema, que é isso aqui. E embaixo a gente tem o autor, que escreveu esse poema, certo? Tudo bem. Lembrando que o texto precisa estar sempre marcado, antes de começar a digitar, sempre tem que estar marcado na função justificar. O texto, antes de começar a digitar, precisa estar marcado na função justificar, para que fique um texto correto, um texto bonito, dentro do padrão. É o mínimo que se espera de um texto, que ele esteja alinhado do lado direito e do lado esquerdo. Para isso, na antiga máquina de datilografia, já havia esse conceito já. Ele tinha um espaço delimitado de uma letra até o final da linha. Então, você sempre tinha que obedecer aquele espaço, de forma que quando você terminasse de datilografar, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, eles estariam tudo alinhado em uma linha reta, certo? Isso aí vocês já estão cansados de me ouvir falar, mas eu não canso de falar. Uma hora eu vou conseguir convencer vocês de quanto é importante isso estar marcado. Então vamos lá. Então, aqui, a primeira coisa que pede no exercício: coloque o título centralizado e em negrito. Se ele está pedindo para fazer alguma ação com título, primeira coisa que a gente faz, a gente vai lá e marca o título. Gente, repara que essa barrinha aqui, ó, onde eu estou mexendo aqui com a minha setinha branca, vocês lembram aquele exercício de arrastar? Eu pressiono, seguro e desço assim, ó. Ela serve para movimentar o meu texto, ó, mais rapidamente, ó, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Ela serve para movimentar o meu texto mais rapidamente. Ou então, uma daquelas setinhas. Quer ver? Deixa eu ver se aparece o meu teclado virtual aqui. Deixa eu botar o meu teclado virtual aqui. Ó, uma dessas setinhas aqui, ó, que ela sobe também, ó. Eu clicando nela, ela sobe, ó, ou então desce. Aquelas setinhas que tem no teclado de vocês, ou para cá, para a esquerda, ou para a direita. Vocês podem usar essa opção para vocês navegarem dentro do texto, ou simplesmente podem clicar, certo? No caso aí, quando vocês tiverem que escrever. Mas, eu quero ver o que tem lá em cima. Pô, você aperta a setinha, digamos que está aqui, você quer ver lá aquelas dicas que eu deixei lá no início. Você vai clicando nessa setinha aqui, ó, que ele vai subir. Aí vai lá para cima, certo? Ou simplesmente, vocês podem agarrar essa barra aqui, ó, que ela está cá embaixo, vocês agarram ela, segura o botão do mouse e arrasta lá para cima, que o texto vai aparecer o que está escrito na parte de cima, certo? Vocês têm essas duas formas de navegarem dentro do texto. Então, voltando lá, ele pede para botar o texto em negrito e centralizado. Então, a primeira coisa que eu faço, eu marco o texto,
o texto. Como é que marca o texto? Como é que marca o texto? A gente clica logo após a última letra, no caso aqui, aliás, minto, ele está pedindo para marcar, colocar o título em centralizado e em negrito. Está pedindo para colocar o título. Então, se eu falei texto, eu falei errado. Ele pede para colocar o título centralizado e em negrito. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é marcar o título. Como que eu faço? Eu clico aqui ao lado, logo após a última letra, seguro o meu botão do mouse e não solto. Aí vou andando para lá. Ó. Quando eu chego lá no final, aí eu tenho a certeza que está tudo marcadinho, é que eu solto. Porque às vezes eu posso passar demais. Ó, eu posso sem querer inserir uma linhazinha a mais. Tá vendo esse azulzinho aqui, ó, ao lado? Ele não precisa ficar marcado. Porque se você digitar alguma coisa ali em cima, ele vai sair com uma configuração diferente, porque você marcou a linha de cima também. Então, por isso que não é bom você de cara logo você soltar o seu dedo quando você estiver selecionando ou marcando algum caractere, ou palavra, ou texto. Ou seja, como eu estou segurando ainda, eu tenho a opção de voltar para baixo e corrigir a minha seleção. Nesse caso aqui eu já corrigi. Como já está certinho, eu solto o dedo. Então agora somente o título está marcado, nem mais nem menos. Tem que ser marcado do primeiro caractere até o último, certo? Então ele pede para colocar em negrito e centralizado. Gente, isso é a coisa mais fácil do mundo. Por que é mais fácil? Porque aqui no texto ele já está explicando para vocês o que é. Quando eu passeio com a minha setinha do meu mouse aqui, ele vai dizendo, quer ver? Eu vou dar um passeio aqui, geral aqui em cima. Aqui aparece o WordPad, aqui ele está aparecendo o início, eu tenho que clicar aqui, exibir, vamos aqui, colar, recortar, copiar, família de fontes, aquilo que eu falei para vocês, são tipos de fonte. Toda vez que vocês verificarem uma setinha ao lado de alguma coisa, vocês vão ter que clicar nessa setinha para abrir um leque de opções. Ou seja, mesmo que aqui apareça ali, está escrito aqui, Calibri, aí eu passei com o meu mouse ali, ele deu assim, família de fontes, ou seja, são vários tipos de fonte. Para eu visualizar essas vários tipos de fonte, eu vou ter que clicar nessa setinha aqui. A mesma coisa nesse número aqui, que é o tamanho da fonte. Tem uma setinha ao lado. Eu vou ter que clicar nela também para poder selecionar o tamanho da fonte que eu quero utilizar. No caso aqui, eu cliquei aqui, apareceu vários tamanhos. E aqui no tipo de fonte, né, que é a família de fontes, também tem vários tipos de fontes aqui, ó. Também, que à medida que você vai passeando, aquele soneto lá ele vai alterando, onde tem um título soneto, ele vai alterando. Porque só ele vai alterando? Porque só ele está marcado. Por isso que só ele altera. Entendeu? A gente só altera aquilo que está marcado ou selecionado. Certo? Então aqui, se vocês forem passeando aqui, vocês vão ver que cada íconezinho desse aqui, ele diz para você. E se você em casa quiser brincar com isso aqui, você escreve um título qualquer, marca, e saia, lê isso aqui, aperta e vê o que vai acontecer. Vocês precisam meter a mão na massa e apertar. Eu botei um negócio que não era para fazer. Vai lá naquela setinha lá em cima, ó, onde está de desfazer, onde está a minha setinha branca lá, o meu mouse está lá, clica lá e desfaz. Se caso vocês fizeram alguma coisa errada. Mas dessa forma vocês vão construir o conhecimento de vocês. Então eu tenho aqui negrito, tem itálico, tem sublinhado, tenho esse aqui é taxado, tenho várias coisas aqui, ó. Tem esse aqui marcador, que
quando marca o texto, tá ali, cor de realce do texto, torna a aparência do texto como se estivesse marcada com uma caneta marca-texto. Ou seja, vocês têm que ter a paciência para ler, certo? Porque esse exercício eu dei em sala uma das coisas que era pedido era para marcar o autor. E eu falei que isso era através de dando um exemplo de uma caneta marca-texto. E ninguém achou isso. Por quê? Porque a pessoa não tem o hábito de ler. Por exemplo, se eu botar o cursor aqui, eu vou ver, ó, cor de realce do texto, torna a aparência do texto como se estivesse marcada com uma caneta marca-texto. É o que está escrito aqui. Aqui nessa setinha, cor do texto, altera a cor do texto. Ou seja, esse aqui marca o texto. Isso aqui bota a cor na letra. São duas coisas diferentes. O marcar texto, eu vou fazer para vocês aqui, ó. Olha lá. Ó, aqui, quer ver? Deixa eu desfazer isso aqui, não foi isso que eu queria falar. Ó, o marcar texto é aqui, ó. Ó, como é que eu marquei o texto? Eu botei o fundo amarelo, certo? A letra continua preta. Essa aqui do lado é a cor do texto. Aí eu venho aqui e boto vermelho. Então ficou vermelho, certo? Vou voltar aqui porque não é nada disso que eu quero, certo? Então voltando, eu vou marcar o título inteiro, certo? E vou botar em negrito. Vou clicar aqui no N. Repare que quando eu apertar no N ele vai ficar aceso. Ó, ficou aceso. E aqui passou a ficar em negrito. Repare que a letra ficou mais escura porque ela está em negrito. E no primeiro exercício pede para colocar centralizado, que é o que eu vou apertar agora, ó. Essa segunda opção, e aparece ali centralizar. Centralizar texto. No caso aqui é o título. Cliquei aqui, ó, pronto, centralizou. Então, repare que o meu N ficou aceso, negrito. Esse botãozinho aqui ficou aceso de centralizar. O que está pedindo no exercício? Para poder colocar o título centralizado e em negrito. É isso que foi feito, certo? Então tá lá o título centralizado e em negrito. Agora ele pede no segundo exercício para colocar o poema em itálico. Ó, coloque o poema em itálico. Ele não está pedindo para a gente mexer no poema. Então o que temos que fazer? Temos que marcar o poema. Então eu venho aqui, clico aqui depois do pontinho, seguro o mouse e arrasto para cima. Tem gente que vai arrastando assim, ó, devagarzinho, ó, vai arrastando vinha. Não precisa, você vai no sentido vertical para cima, ó, que ele vai mais rápido. Quando chegar aqui na última linha que você passa a andar para cá, ó, cheguei no final. Tá certo? Não tem nada marcado a mais nem a menos? Não. Agora eu posso soltar o dedo do mouse. Eu só solto quando eu tiver certeza que toda a área que eu precisava marcar ficou marcada. Então já está tudo marcadinho, bonitinho, pronto. Agora eu soltei o dedo do mouse. Então ele pede para colocar em itálico. O que eu faço? Pô, onde será esse itálico? Aqui é negrito. Esse I aqui é o que? Itálico. Ele está dizendo para mim que é itálico. Então eu vou clicar nele. Ele vai fazer com que todo esse poema ou texto fique em itálico e vai ficar aceso. Ó, cliquei. Pronto, ó. Todo o título, perdão, todo o texto ou o poema ficou em itálico. Ele fica um pouquinho virado para a direita. Isso que é itálico. E ele está aceso lá, demonstrando que é isso realmente que foi feito aqui. Então o segundo exercício já foi feito. Agora o terceiro exercício, ele pede para sublinhar o nome do autor e colocar cor. Bem, se ele pede para fazer isso com o nome do autor, o que a gente tem que fazer? Selecionar ou marcar o nome do autor. Ó. Fiz aqui, ó, cheguei no final. Só está selecionado certinho? Está. Então já vou soltar o dedo. Soltei o dedo do mouse.
Então ele pede para sublinhar o nome do autor e colocar cor. Então vamos lá. Ó, vou passeando aqui. Aqui é itálico. Esse S aqui é o que? Sublinhado. Poxa, sublinhado? Então é só isso. É só eu clicar nesse S? É só isso. Coloquei no S. Pronto. Apareceu a linhazinha embaixo do nome do autor, sublinhado. O S não ficou aceso, indicando que foi feito? Ficou aceso, não importa a cor, se seja azul, cor de abóbora, amarelo, verde, não importa que ele ficou aceso, indicando para vocês que esse autor está sublinhado, está com uma linhazinha embaixo. Agora, ele pede para colocar uma cor. Uma cor aonde? Na letra. Essa letra aqui do autor, de William Shakespeare, ela está preta. Então, aonde eu altero a cor? Seria a cor da fonte. Sempre vocês vão associar a letra à fonte. Em texto, a letra se chama fonte, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, cor do texto, certo? Que é a mesma coisa que a cor da fonte. Eu vou botar aqui vermelho. Cliquei vermelho. Então, o nome do autor já está sublinhado e está com uma cor, que é vermelho. Então, ele estava pedindo para sublinhar o nome do autor e colocar a cor. Eu já fiz isso. Agora, ele está pedindo para alterar o nome do autor. Não, ele está pedindo alterar o tamanho da fonte de forma que o título fique com 22, o texto fique com 18 e o nome do autor fique com 8. Certo? Então, vamos lá. Vamos fazer por parte. Ele pede para alterar o tamanho. Primeiro que ele pede para alterar é o título, para ficar com 22. O que é o título? O título é isso aqui. Ó, marquei o título. Não, tá errado. Eu soltei o botão antes. Fiz besteira. Eu primeiro tenho que deixar assim, olhar primeiro, ver se está certinho para depois soltar o dedo. Então, ele pede para marcar esse título e botar o título com 22. O tamanho que ele está pedindo é 22. Reparem que lá está 28. Tá vendo? Tamanho da fonte, 28. Quando vocês colocam o cursorzinho lá, setinha, melhor dizendo, setinha, ele indica o que é. Então, ali é o tamanho da fonte. Ele está pedindo para colocar 22. Eu vou botar aqui, ó, 22. Botei. Agora, ele pede para colocar o tamanho. O texto fique com 18. Tá vendo? O texto fique com 18. O que é o texto? O texto é isso aqui tudinho, ó. Marquei, segurei, termina aqui, ó. Ó, meu texto ou meu poema já está todo selecionado ou marcado. Então, repetindo, aqui eu tenho o título, aqui eu tenho o texto ou o poema e aqui embaixo é o autor. Então, ele está pedindo para colocar o meu texto no tamanho, deixa eu ver, se foi 18? Foi. O texto fique com 18. Então, vamos lá, vou aqui, ó, clicar na setinha e vou botar 18. Pronto, 18. Ficou pequenininho aí para vocês visualizarem, mas é isso que está pedindo no exercício. E pede para colocar o nome do autor em 8. Venho aqui, marquei demais, ó, tá vendo que tem uma sobrinha aqui em azul? Isso aqui não pode, eu só posso marcar só o nome do autor, mais nada, ó. Pronto, agora eu solto, certo? Então eu vou lá e boto o tamanho 8. Pronto, o nome do autor ficou 8, ficou pequenininho. Então, ó, o nome do autor tá 8. Ó, o título tá lá, ó, 18. O texto tá lá, ó, 18. O título que tá aqui, ó, tá lá, ó, 22. Aonde a gente bota o cursor, ele mostra lá a configuração que tá lá em cima, certo? Ó, 8 no autor, aqui 18 no texto e aqui 22 no título, ok? Agora vamos para o próximo exercício.
ele está pedindo para aplicar o tipo de fonte Courier ao texto e Arial ao título. Então vamos lá, Courier ao texto. Como é que eu faço? Marco o texto. Aqui não é onde tem a família de fonte, o tipo de fonte, então eu vou procurar o Courier aqui, ó. Pego essa setinha aqui, prendo ela com o meu dedo no mouse, arrasto para baixo até achar o Courier, ó. Arrasto devagarzinho, ó. Achei ele aqui, ó, Courier. Pronto, marquei. Certo? Ele ficou meio bagunçadinho assim, porque é problema do próprio WordPad, que ele é bem ele tem poucos recursos, né? Então acaba às vezes dá alguns probleminhas, tá? Mas em outros editores vocês não vão acontecer isso não. Courier ficou assim, e pede para colocar o título em Arial. Vou marcar o título e vou colocar lá Arial. Arial está aqui em cima, Arial, pronto. Botei, o meu título está em Arial, conforme vocês veem aqui, e o meu texto está em Courier, do jeito que foi pedido. Agora vamos para o próximo exercício. Ele pede para colocar o marcador no nome do autor. Aqui, ó, coloque o marcador no nome do autor. Então vamos lá, marquei, ó, passei demais, ó. Pronto, marquei aqui o autor. O marcador é aqui, onde vocês veem aqui, realce, cor de realce do texto. Torna a aparência do texto como se tivesse marcada com uma caneta marca-texto. Então vou marcar aqui em amarelo mesmo. Pronto, ficou em amarelo. Aí se eu botar o cursor aqui, eu vou identificar que ele está marcado para amarelo, que ele está em negrito, que ele está na cor vermelha. Certo? Agora eu vou para o próximo, a próxima ação. Ele pede para colocar o nome, escrever o meu nome, o seu nome, no fim do texto, e em seguida desfazer a ação com a ferramenta própria. Então, vamos lá, no fim do texto, ó, eu vou escrever aqui o meu nome aqui, botar aqui, ó, Osvaldo Regadas Góes. Aí ele pede para desfazer. Onde desfaz a ação? Lá naquela setinha lá, ó. Aquela setinha azul lá virada para a esquerda, ela sempre desfaz a ação. Eu vou clicar nela, ó. Pronto, desfez toda a ação que eu fiz, que foi digitar o meu nome todo. Isso aí faz parte do exercício. Ele pede para digitar o nome e depois desfazer a ação. Agora vamos para o próximo exercício. Ele pede para recortar o nome do autor e colocar abaixo do título. Aqui, ó, recorte o nome do autor e cole abaixo do título. Então vamos lá, recortar o nome do autor. Ó, vou clicar aqui no nome do autor. Ó, vou selecionar ele. Eu ensinei para vocês que era para clicar com o botão direito aqui em cima, que ia abrir a opção de recortar, certo? Ou copiar. A gente viu isso. Só que vocês reparem que lá em cima existe um botão de recortar, outro de copiar e outro de colar. Ah, mas por que o senhor ensinou a fazer dessa maneira? Clicar com o botão direito aqui em cima para abrir essa janelinha aqui, para depois eu clicar em recortar, se eu já tenho o botão lá em cima. Vocês devem lembrar, porque eu citei o exemplo da internet, que quando a gente vai numa página da internet, a gente não costuma ter essas opções, esses botões que tem aqui em cima do WordPad. Então lá vocês vão ter que fazer isso, clicar com o botão direito, clicar em copiar, no caso da internet é copiar, porque vocês não podem recortar, não tem como recortar um texto que está numa página, mas vocês vão ter que clicar com o botão direito e nesse caso aqui recortar, mas lembra vocês que tem os botões lá em cima, ó, recortar, copiar e colar. Então eu vou recortar aqui mesmo, recortar. Aí ele pede para recortar aqui o nome do autor, deixa eu lembrar, e colocar abaixo do título.
Ó, vou colocar aqui embaixo do título. Ó, por acaso eu tenho uma linha aqui, sobrando. Se eu não tivesse, ó, se tivesse assim apertado, sem como colocar o nome embaixo do título, o que eu faria? Botava o meu cursor ali mesmo, onde está piscando, daria um Enter, certo? Agora que eu criei essa linha, que ele está pedindo para colar embaixo do título, eu vou lá, clico em colar. Ou então, eu faço a mesma coisa do processo anterior, clico com o botão direito e clico em colar. Pronto, o nome do título do autor já está lá embaixo do título. Agora, qual é o próximo exercício? Ele pede para... é o 9. Ele pede para copiar o título do poema e colocar no fim do mesmo. Ó. Copie o título do poema e cole no fim do mesmo. Então, eu vou pegar aqui o título do poema. Agora, não é recortar, agora é copiar. Ó, eu vou pegar aqui, vou clicar com o botão direito, vou clicar em copiar com o botão esquerdo, certo? Lembrando que a gente, na maioria das vezes, 90% a gente usa só o botão, o dedo esquerdo, que é o indicador, que é o dedo que a gente executa uma função. O dedo direito, que é aquele dedo maior, que é o dedo médio, a gente só usa quando a gente vai abrir uma caixa de seleção, que a gente vai selecionar uma opção. Mas aí quando a gente cair nessa seleção, na hora de confirmar o que a gente quer, na hora da gente selecionar o que a gente quer, aí a gente volta a usar o dedo esquerdo, que é o indicador. Então aqui eu vou clicar com o botão direito, aí vai abrir uma caixa de opções. Agora eu vou copiar clicando com um dedo normal, que é o esquerdo, o indicador. Copiei. Agora eu vou colocar o meu cursor aqui embaixo e vou clicar com o botão direito novamente e vou clicar em colar. Pronto, o que eu fiz? Eu dupliquei o meu título para baixo. Com o autor foi diferente, eu recortei ele daqui de baixo e levei ele lá para cima. E são duas funções diferentes. Uma, quando a gente recorta, a gente vai estar transferindo para outro local. E quando a gente copia e cola, a gente vai estar duplicando para o outro local. Ou triplicando, depende de quantas vezes eu for clicando colar. Posso colar a mesma coisa que eu fiz várias vezes. Quer ver? Se eu quiser aqui botar colar de novo, ele vai colar de novo. Eu posso colar quantas vezes que eu quiser colar, certo? Mas aqui só está pedindo para fazer uma única vez. Então, só relembrando, primeiro eu seleciono, clico com o botão direito, vai abrir a opção de copiar, eu copio. Copiei o seguinte, eu armazenei ele numa memória virtual. Agora, para onde eu vou levar ele? Aonde eu vou colar ele? Aí eu tenho que marcar com o meu cursor o local aonde eu vou colar, certo? Então, enquanto eu não colo, ele fica armazenado na memória. Eu posso parar, tomar água, ir para o banheiro e tudo. Quando eu voltar, que eu clicar com o botão direito de novo e clicar em colar, ele vai colar, certo? Ele só vai sair da memória se o computador desligar, ou então se eu fizer um outro comando depois desse, certo? Então tá, vamos lá. Agora, o 10. Ele pede para salvar o texto em seu pendrive, criando um arquivo com o nome teste e feche a janela, certo? Então, vamos supor que eu esteja... eu tenho um pendrive aqui. Deixa eu fazer com o meu pendrive que fica melhor. Vou inserir o meu pendrive aqui. Pronto, inserir meu pendrive. Lembrando que tem pendrives que abrem automaticamente, é o caso desse meu aqui agora, ele já abriu automaticamente, mas eu vou fechar lá no xizinho, que eu não quero abrir dessa forma. Então, ele está pedindo para salvar o texto em seu pendrive. Vamos lá. No meu aqui, está escrito arquivo. Eu lembro que de vocês, nesse mesmo local, tem uma setinha branca assim para baixo, onde vocês vão ter que clicar nele, nessa setinha, bem no meio dessa setinha branca, que tem uma tarja azulzinha,
lá em cima, no canto esquerdo, no mesmo local onde eu estou mostrando aqui o meu mouse. Tem uma setinha branca, vocês vão clicar nela e vai abrir essas opções aqui, ó. Aí vocês clicam aqui, ó, salvar como, certo? Aí ele está pedindo para salvar no pendrive de vocês com o nome teste. Então eu vou procurar o meu pendrive aqui, ó. Lembrando que a gente, para achar todos os dispositivos de memória, a gente sempre vai clicar nessa opção de computador. No meu aqui aparece como meu computador, mas no de vocês está apenas computador. Então eu vou clicar aqui em meu computador. Cliquei. Pronto. Agora eu vou localizar nessa barrinha aqui, ó. Essas barrinhas que tem ao lado, gente, eu tanto posso arrastar ela assim, como eu posso clicar aqui embaixo, ó, nessa pontinha, ó, para vir para baixo, ou na pontinha lá em cima, ó, para vir para cima, ou simplesmente arrastar ela para ir mais rápido, ó. Aí quem determina a velocidade sou eu aqui, mexendo com o mouse. Ó, vou localizar o meu pendrive aqui. Achei, ó. Tá aqui, ó. Sucesso, que a letra dele é G. O próprio sistema que deu a denominação da letra dele como sendo G. Aí eu vou clicar aqui 2 vezes. No lugar de documento, aí eu abri o meu pendrive. Ó. Repara que o meu pendrive passou para cá, ou seja, ele já está aberto. É preciso dar um clique duplo nele, senão você vai salvar para o lugar errado. Então eu já dei o clique duplo, já abriu aqui, que tem dentro do meu pendrive, e eu vou alterar essa palavra aqui, ó, documento, para teste. Lembra que eu falei que se eu tiver aqui, ó, com tudo marcado, que é só eu digitar por cima? Então são 3 opções. Ou eu boto o meu cursor aqui e aperto com backspace para a esquerda, ou eu boto o cursor aqui, aperto com o meu botão delete ou del, que vai apagando para a direita, ou simplesmente eu marco tudo assim e escrevo por cima, certo? No caso aqui eu vou marcar o que sobrou e vou escrever teste. Pronto, e vou salvar. Salvei. Aí ele está pedindo para fechar a janela, para depois ativar o Word novamente. Ó, fechei a janela e logo a seguir ele pede, ative o WordPad novamente e abra o documento que acabou de salvar. Pronto, vamos lá. Fechei. Agora eu vou abrir lá o WordPad novamente. Vou lá, naquela bolinha, todos os programas, acessórios. O meu aqui aparece acessórios do Windows, mas para vocês só vai aparecer escrito acessórios. Cliquei, depois o WordPad. Pronto. Deixa eu fechar aqui, que é programinha que eu estou usando. Abri o meu WordPad. Pronto. Agora eu vou localizar o pendrive. Como é que eu faço? Lá naquela setinha de novo, eu vou clicar nela e vai abrir a opção ali de abrir. Por quê? Porque eu quero abrir um arquivo que eu acabei de salvar, eu quero visualizar ele. Então eu abri o WordPad e vou abrir o arquivo dentro do próprio WordPad. Então eu vim aqui e vou clicar em abrir. Cliquei em abrir. Aquela mesma coisa, procurar o computador aqui. No meu caso aparece como meu computador, mas no computador de vocês aparece somente o computador. Cliquei aqui, meu computador. Agora eu vou localizar o pendrive, que é esse aqui, sucesso G. Clique duplo, apareceu aqui a palavra teste. Eu posso simplesmente dar uma marquinha aqui e clicar em abrir, ou simplesmente eu posso dar um clique duplo direto em teste, que ele vai abrir do mesmo jeito. Ó, vou dar um clique duplo, ó. Abriu. Pronto. Agora o exercício que a gente fez, eu acho que a última etapa agora ele pede para salvar o arquivo na rede com o seu nome. Aí eu vou aqui de novo, arquivo, salvar como, localizo o computador, ó, meu computador, que para vocês aparece somente computador. Aí eu vou descer aqui e vou localizar a nossa rede. Lembra que a nossa rede que eu falei, que era essa aqui, ó, informática I, informática computador 2 I. Essa é a nossa rede. Cliquei aqui.
Aí tem duas pastas ali. A primeira, primeiro grupo, 14/7/2014. Ou seja, é o grupo que todas as turmas estão participando. O meu primeiro grupo é de aula. Então eu criei uma pastinha para esse grupo. Cliquei aqui. Aí eu tenho ali apostilas, programas e turmas. Eu vou disponibilizar esses vídeos para vocês também. Vou criar uma pastinha aqui com o nome de vídeo, para vocês poderem pegar também. Mas no nosso caso aqui, seria turmas. Aí cliquei em turmas. Um exemplo, a minha turma é de quarta-feira. Eu venho aqui, clico duplo em quarta-feira. Tudo é clique duplo. Clique duplo. Aqui eu vou procurar o nome. Vamos supor aqui Regina Gomes, Justiniana. Cliquei aqui. Certo? Aí já tem a prova lá gravada, que foi a última gravação que vocês fizeram para a rede. Aí eu venho aqui, pego esse onde está escrito teste, eu boto assim, ele está dizendo aqui, ó, salve o arquivo na rede com seu nome. Aí eu posso botar o nome aqui da pessoa fez, Osvaldo, vou botar tudo em letra maiúscula, né? Eu sempre gosto de trabalhar com os nomes dos arquivos sempre em letra maiúscula. Eu já me acostumei, agora eu só faço assim. Mas fica a critério de vocês. Aí eu botei ali Osvaldo, tudo em letra maiúscula. Depois eu venho aqui e clico em salvar. Só que eu não vou salvar porque isso aqui a gente só está fazendo um testezinho. Entendeu? Então, facinho. É só vocês verem esse vídeo, repetirem. Se vocês lembram que tem aqueles botõezinhos da época do antigo videocassete, onde eu tenho o pause, tenho o play, tem aquela função que volta, aquela função que avança, enfim, vocês vão ter todo o controle do vídeo aí à disposição de vocês. Se vocês não entenderem, quiserem voltar um pouquinho, vocês podem voltar. Lembro que no vídeo também existe aquela barrinha embaixo, que quando eu arrasto ela para trás, ela retrocede mais rápido. Ou quando eu seguro ela e arrasto para frente, ela avança mais rápido também. Entendeu? Tem essas funções para vocês andarem para trás ou para frente, ou simplesmente congelar a imagem porque deu vontade no banheiro, beber água, alguém chamou, alguma coisa, e vocês podem ter o controle total sobre o vídeo, e inclusive para vocês irem anotando. Pega uma parte que eu falei, vai lá, anota, entendeu? Aí solta o pause, aperta o play, continua de novo, não entendeu, volta de novo. Quer dizer, vocês têm toda a oportunidade de em casa aprenderem isso e a gente encerrar definitivamente essa parte de texto, ok? Uma boa tarde para todos, fiquem com Deus, até breve.